know that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen. I can bring you a kiss from a rose on the way. Ooh, the more I get of you, stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Alone on the sea, you became the light on the dark side of me. Love. Tá me ouvindo aí, doutor? Já me ouve? Você me ouve? Querido Silvio, Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo? Você me ouve bem? e aí, queridão, melhorou agora? Opa, agora sim. Pessoal, então sejam bem-vindos. Melhorou agora. Pronto, sejam bem-vindos. Mais uma edição aqui do Em Quarentena. Eu sou Carlos Silva, apresento o programa Baiana Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados, em www.radioconectados.com.br. Porém, nesse período de pandemia, a Rádio Conectados está com a programação temporariamente suspensa ao vivo, mas você pode nos acompanhar através do site exclusivo do programa, que é paiayanaconectados.com.br, e também nas plataformas digitais, como o nosso querido Spotify. Enquanto isso, a gente vai fazendo bate-papos via Instagram aqui, o nosso Em Quarentena. Todo dia aqui um convidado especial, hoje mais do que especial. O cara só tem um defeito, eu vou revelar daqui a pouco qual é o defeito dele, entendeu? Cidadão nova-açoriense, estudou ali no Colégio Maria Ferreira da Silva, o nosso querido SEMEC. Tem 20 anos de atividade médica e experiência no tema do sistema imunológico. Graduado em Medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública em 1999. É pós-graduado em Longevidade Humana e Neurociências. Especialista em Clínica Médica, Medicina Interna e Neurologia Clínica. Elaborador de alguns capítulos do livro Neurogeriatria, de autoria do professor Antônio de Souza Andrade Filho, autor de 5 trabalhos publicados no 22º Congresso Brasileiro de Neurologia, com expertise em medicina do estilo de vida, é atualmente membro da Associação Brasileira de Saúde Funcional e Estilo de Vida, e participante do programa CME Courses pela Harvard Medical School. Também faz parte da equipe do professor Cícero Gali Coimbra, neurologista PhD pela Universidade Federal de São Paulo e o maior estudioso de vitamina D no Brasil. Eu tenho a honra de receber aqui doutor neurologista Érico Carvalho. Obrigado, cara. Obrigado, queridos. Boa noite a todos que estão conosco nesse momento. Muita gente querida. Eu pergunto ao pessoal aí se vocês estão me ouvindo bem. Estão nos ouvindo. Dá um ok aí se vocês estão me ouvindo bem. Está ouvindo aí, pessoal? Responde aí se está ouvindo, se está tudo ok. Se estão me ouvindo também, se estão nos ouvindo. Ok. Acho que sim. Acho que sim. Doutor, obrigado por aceitar. Ok. Obrigado por aceitar o convite. Eu te ouço com alguma dificuldade, tá? Então, você está me ouvindo? De repente, tá tendo um atraso importante no teu retorno. Pode ser que eu demore de me conectar com a tua pergunta, com a tua colocação. Tá? Você me ouve bem? Dá um ok se você me ouve bem. Perfeitamente.
Pronto. Eu já não te ouço tão bem, tá? Mas, Tem um delay. de toda forma, vamos lá. Vamos deixar aberto esse bate-papo para perguntas das pessoas que estão participando. Eu gostaria de saber de ti se você tem alguma pergunta inicial que seja a abertura desse nosso bate-papo, mas já também te agradeço pelo convite carinhoso. Reconheço que tive que fazer aqui alguns esforços domiciliares para destacar esse tempo precioso e oportuno para a gente bater esse papo, tá? Eu desde já agradeço aí o teu tempo precioso. Eu vou citar logo o seu defeito. Eu acho que é verdade que você é flamenguista? Me ouviu aí? Eu não consegui te ouvir. Eu já sei o que é. Eu vou sair e vou entrar novamente, tá? Entra aí novamente na live. Bora entrar. Bom, pessoal, mandem perguntas aí enquanto ele entra ali novamente na live. Enquanto a gente resolve esse probleminha técnico, estava havendo um delay entre mim e ele aqui. Então, deixa eu ver se ele entra novamente, a gente reconecta para ver onde é que está o problema Tem uns flamenguistas chegando aqui, ó. Tem uns flamenguistas chegando aqui. Muita gente chegando, que legal, muito legal isso. O doutor acaba de entrar aqui. Deixa eu mandar aqui uma outra solicitação para ele. Espera aí. Enquanto a gente resolve isso aqui, né? Porque... Aqui. Vamos aqui, eu já mandei a solicitação, esperando aqui ele aceitar para ver se ele me ouve melhor. Opa, de volta aí. Me ouve melhor, querido, agora? Vamos lá. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Eu te ouço, mas tem um delay. Tem um delay aí importante, mas tem. Então, mas vamos lá. Vamos continuar assim. É verdade que você é flamenguista? Rapaz, por acaso eu sou flamenguista, por acaso. É um defeito grande, né? Doutor, vamos... É um dos grandes defeitos. Olha, sejam bem-vindos todos aí, o pessoal que está entrando aí nesse bate-papo, na live, sejam bem-vindos, muito queridos. Eu estou vendo nomes aqui de pessoas preciosas que eu conheço. Muito bom. Vamos falar um pouco sobre o momento que estamos passando, vivendo, sobre a realidade da nossa região de Nova Ossuri, das cidades circunvizinhas e quais são as perspectivas, ideias, o que é que temos pensado, percebido e sentido a respeito do que temos visto. Ô, doutor, para começar então, circulou um áudio seu aí na internet, um áudio de cerca de 6 minutos, onde você falava da saúde, e não só aí de Nova Ossuri. Eu gostaria que você desse um pouco uma explanação aí sobre a saúde aí de Nova Ossuri e como é que você vê em termos de estrutura. Agora eu te ouvi melhor. Você falou sobre a estrutura que nós temos. Deixa eu repetir. Circulou um áudio seu na internet, aí nos grupos de WhatsApp, onde você fala da saúde de Nova Ossuri, onde você abrange, aí eu gostaria de ouvir aqui a tua opinião sobre a saúde desses nossos municípios, principalmente num tempo desse.
Você fala sobre um áudio que, na verdade, é um conteúdo que eu falei. Eu falei, na verdade, ali sobre gratidão. Sim, E, logicamente, eu abordei bastante o que nós estamos passando atualmente. E falei um pouco sobre o que temos aqui na nossa cidade e nas cidades circunvizinhas. Na isso. verdade, eu tenho lido muito reportagens de outros países, o New York Times e o jornal francês Le Monde, para entender um pouco como essas populações estão vivenciando e experienciando em paralelo com o que nós estamos vivenciando aqui. Nós falamos muito sobre falta de estrutura. Essa frase, falta de estrutura, ela é uma frase comum. Quem milita no meio médico, seja no sistema público, seja no sistema privado, lida constantemente com essa questão da falta da estrutura. Tá? Por incrível que pareça, um dos países que eu considero mais emblemáticos da nossa história e com uma capacidade de estrutura mais significativa da nossa história, os Estados Unidos da América, quando você lê o que tem acontecido lá e como as coisas estão lá, você também percebe que a situação que eles estão vivendo é que eles se depararam com uma estrutura ineficiente, insuficiente. Por quê? Na verdade, gente, vocês que estão nos ouvindo nesse momento, não há nenhum país, não há nenhum estado, não há nenhum município que estivesse esperando o que nós estamos passando hoje. Isso, a pandemia do coronavírus é um momento da humanidade sem precedentes. Não se esperava, não fazíamos ideia de que hoje estaríamos vivenciando o que nós estamos vivenciando. Portanto, por mais que você tenha estrutura, nenhum país do planeta tem uma estrutura suficiente para encarar e enfrentar uma pandemia como esta que nós estamos enfrentando. E naquele áudio que você cita, então, eu procurei ali fazer uma abordagem da perspectiva de repente, ao invés de nós ficarmos discutindo que temos estrutura, que não temos estrutura, se temos, se não temos, se vai melhorar, se não vai melhorar, de repente nós termos a percepção de que o que nós temos já é bastante, já é algo muito proveitoso, muito razoável, e que nós devemos ser gratos pelo que nós já temos. Eu abordei ali muito essa perspectiva da gratidão, tá? A gratidão, ela não impede você de cobrar mais. Você ser grato pelo que você tem não impede você de buscar mais, Claro. de melhorar o que você tem, de cobrar do gestor, dos gestores, que possam nos entregar algo melhor. Mas a gratidão muda a nossa perspectiva, muda a nossa mente, nos faz ter mais paz interior, nós produzimos mais serotonina, mais dopamina, mais neurotransmissores que vão, inclusive, nos ajudar no nosso sistema imunológico. Então, eu abordei a perspectiva da gratidão, inclusive fazendo uma análise do que já tem sido feito aqui no nosso município, em Nova Ossori, no sentido das práticas possíveis e das intervenções possíveis e necessárias que devem e podem ser feitas e estão sendo feitas. Diante de uma pandemia como a que nós estamos passando, tudo é muito incerto.
tudo é muito impreciso e as pessoas vão se prendendo muito a questões polêmicas e coisas muito pontuais. E políticas. Mas de toda forma, a questão não é o problema em si que nós estamos passando, a questão é como nós olhamos para o problema. Qual é a perspectiva da nossa mente e do nosso coração diante do problema. Isso para mim, muda tudo, tá? Falando dessa perspectiva... Quem está nos ouvindo, pode ir colocando as suas perguntas. Isso, manda aí que a Meu gente querido repassa. Cláudio Bacelar está aqui, já entrou. Beijo grande, meu irmão querido. Manda Valtelândia está perguntando quais são as possibilidades de proliferação em todos os locais. Depois a pergunta de Silvio. Alguém colocou aqui, deixa eu ver aqui. Que falta de estrutura é clichê. Exatamente, a falta de estrutura. Falta de estrutura é uma frase muito vaga, muito vazia. Muito vaga. Eu gosto de falar, Silvio, de um termo que eu chamo de insatisfação construtiva. Eu sou um sujeito que tem uma insatisfação construtiva. Eu entendo que nós sempre podemos fazer melhor do que aquilo que nós já fazemos. Isso vale para tudo na vida, tá? Eu vou responder a pergunta do colega, mas eu vou dar espaço aí para você falar alguma coisa. Por favor. Doutor, do ponto de vista da neurologia, onde é que ela pode contribuir nesse momento de pandemia? Conseguiu me ouvir? A sua pergunta foi relacionada à neurologia. Do ponto de vista da neurologia, onde é que ela entra, onde é que ela pode contribuir para um momento desse? Ela pode colaborar muito nesses momentos, por quê? Uma pandemia como essa que nós vivemos, nós vamos viver vários ciclos de problemas, na verdade. A gente fala muito no sistema imunológico, na imunidade, que temos que estar bem do ponto de vista imunológico, que o nosso organismo tem que estar robusto, firme, temos que usar produtos, suplementos, alimentação, tudo que coopere para um bom sistema imunológico. Mas nós sabemos que essas situações, inevitavelmente, vão aflorar problemas psicoemocionais nas pessoas. O medo, o pânico, a histeria, o temor do futuro, as incertezas, todos esses sentimentos gerados num momento como esse de pandemia, vai gerando ou pode gerar uma cascata de sentimentos, de sintomas, de sinais, e obviamente as pessoas podem ficar mais ansiosas, as pessoas podem ficar mais angustiadas, as pessoas podem beirar a quadros de depressão. Então, a área da neurologia, da neuropsiquiatria, a área que aborda essas questões psicoemocionais, sem dúvida, os profissionais dessa área, no momento como este, ajudam e colaboram bastante. Os psicólogos, a psicoterapia, todas as pessoas, eu sempre acho e defendo que todas as pessoas que lidam com o público, todas as pessoas que são formadores de opinião, num momento como esse, podem colaborar ou positivamente, no sentido emocional, como também podem colaborar negativamente no sentido emocional. Eu estava recebendo de uma pessoa, recentemente pelo WhatsApp,
várias notícias, vários informes de jornais, de revistas, só notícias negativas, só notícias pessimistas, só notícias ruins. Aí, de repente, eu mandei para essa pessoa uma mensagem e indiquei um site onde esse site traz notícias positivas, as coisas boas que estão acontecendo. Então, quantos pacientes todos os dias estão tendo alta depois de se recuperarem e vencerem o coronavírus? Quantos idosos conseguiram já sobreviver e não foram a óbito? Então, que nós possamos formar na nossa mente também informações que cooperem com o momento, que nos tragam não só mais serenidade, mas que nos tragam perspectiva de vencermos isso e de superarmos isso com tranquilidade. Doutor... Como alguém comentou aqui. Sim. Doutor, o neurologista português Antônio Damasio, ele diz gastar boa parte do tempo tentando compreender uma das áreas mais nebulosas do conhecimento, que é a consciência humana. É difícil encontrar um desafio mais instigante na ciência do que esse? Eu ouvi parte da sua pergunta. Você falou sobre Damasio, sobre a questão da consciência. Eles que uma das áreas mais instigantes é a consciência humana. No momento como esse também é difícil encontrar um desafio maior do que esse? Não tem desafio maior para a consciência humana do que a incerteza. Nós não gostamos de incertezas. O nosso cérebro, ele não foi programado para conviver com incertezas. Então, a incerteza, o momento gera incerteza, o momento gera instabilidade, o momento que nós estamos passando cria um vácuo. Você não sabe exatamente como as coisas estão daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, e então toda incerteza pode, do ponto de vista consciente, do ponto de vista de cérebro consciente, de cérebro cognitivo, toda incerteza, se ela não for bem gerenciada, se nós não soubermos gerenciar as incertezas, nós vamos começar a gerar dentro de nós sentimentos que vão fazer um efeito, uma cadeia dominó. Ansiedade patológica, medo excessivo, medo patológico. Isso pode beirar o pânico, isso pode beirar extremos da patologia, na verdade. Então, a consciência humana, ela precisa, o cognitivo, o racional, ela precisa de previsibilidade. É como um trabalhador que precisa entender que depois de 30 dias, de 35 dias, ele vai receber aquele salário X para poder prover a sua casa, a sua família, as suas necessidades. Quando você não tem isso, a incerteza, a perspectiva de não lograr êxito, isso pode sim gerar problemas psicoemocionais. Quanto mais esse período persiste e se torna crônico, mais isso tende a nos instabilizar. Antes da gente passar aqui para a pergunta dos ouvintes, deixa eu aqui me aprofundar um pouco mais no teu trabalho. O que mudou, se é que mudou, o teu foco de atendimento desde quando você começou na neurologia e hoje? Mudou alguma coisa entre atendimento, entre cura e prevenção, alguma coisa assim? Cura e prevenção de... Eu não entendi. Cura e prevenção não, de... eu gostaria, mudou alguma coisa desde o teu início na neurologia para hoje em relação ao atendimento? Você está falando referente ao coronavírus? Não, na neurologia. Se mudou alguma coisa, a forma de você trabalhar, de você atender, mudou alguma coisa durante esse tempo? Ok.
Veja só, esse período, você fala, esse período que nós estamos passando da pandemia, eu, particularmente, eu não estou fazendo atendimentos presenciais. Eu estou, de fato, em completo isolamento e distanciamento social. Mais do que nunca, estou fazendo uma coisa que eu gosto demais, que eu me delicio, que é viver a vida comum do lar com os meus filhos, com a minha esposa. Agora, como o Conselho Federal de Medicina e o próprio Ministério da Saúde fizeram portarias específicas e liberaram as teleconsultas, o serviço de telemedicina, por enquanto, até que essa pandemia, de fato, possa passar, o serviço de telemedicina foi liberado. Então, eu tenho feito atendimentos por teleconsulta, consultas online, telemedicina, porque eu tenho uma rede de pessoas, de pacientes, de clientes de muitas cidades, de várias cidades. Eu atendo pessoas de Salvador, de Brasília, de Petrolina, de Juazeiro, de São Paulo. Tenho pacientes que residem nos Estados Unidos. Então, a telemedicina hoje nos aproxima e, pelo menos momentaneamente, atende a necessidade dessas pessoas diante da necessidade de mantermos pessoas. É importante lembrar para as pessoas que o profissional de saúde, que o médico, o enfermeiro, o dentista, o psicólogo, todos os profissionais de saúde, lidando no front, são vetores importantes de transmissibilidade. Então, quando você vê um profissional de saúde com muitos aparatos, com muita máscara, com muita proteção, não é uma questão só de medo, de temor do problema. Esse profissional de saúde ele está querendo proteger também as pessoas que estão tendo contato com ele. Isso é uma questão preventiva mesmo e de cuidado, tá? Deixa eu te passar uma pergunta. Meu amigo Diogo Endócrino, um grande abraço, queridão. Tem um pessoal aqui da Psicopedagoga, diz assim, boa noite, doutor Érico. Diante de estatísticas vistas, quais são as possibilidades da proliferação em todos os locais? Perdi seu áudio. Tá me ouvindo? Me ouve? Você me ouve? Consegue me ouvir? Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Agora sim, agora sim. Então deixa eu te passar uma pergunta aqui do pessoal da Psicopedagoga. Boa noite, doutor Érico. Diante de estatísticas vistas, quais são as possibilidades da proliferação em todos os locais? Essa pergunta foi de Valtelândia. Veja só, nós estamos agora, hoje, exatamente, dia 10 de abril, nós estamos entrando ou nos aproximando das semanas que se considera e se espera que sejam as semanas mais complicadas, mais desafiadoras. São as 2 últimas semanas deste mês de abril. Complicadas em que sentido? Complicadas no sentido do número de casos, do número de possíveis diagnósticos, de possíveis contaminados, enfim. Eu estava pensando hoje sobre essa questão do distanciamento social e eu quero colocar aqui para todos vocês que estão nos ouvindo algo que veio em minha mente, que na verdade foi mais um sentimento. Não é fácil para todas as pessoas seguirem isolamento social, distanciamento social. Nós temos que reconhecer que boa parte das casas, boa parte das moradias brasileiras, moradias que moram muitas pessoas morando com idosos, muitas pessoas morando, muitas crianças e adolescentes com pouco espaço. Então, a gente vai imaginar que manter isolamento e distanciamento social por longo tempo sempre
é algo muito desafiador. É a necessidade do momento. A grande questão que nós temos que entender é que o objetivo do isolamento, do distanciamento social, é evitar uma eclosão muito aguda dos casos e sobrecarregar os nossos sistemas de saúde, as nossas estruturas. Tá? O problema em si não é que é uma medida solucionadora, uma medida que, por si só, vai impedir outras questões. Vamos dizer assim que é um mal menor, é uma medida dura para evitar que nós enfrentemos um momento ou uma situação mais dura do que a própria medida. Agora, nós temos que ser compreensivos, nós temos que ser pessoas com a mente aberta, compreender situações, compreender algumas famílias, compreender alguns empreendedores. Logicamente, é uma situação que está mexendo com todo mundo. Compreender as equipes de saúde, compreender a limitação dos gestores. Nós temos que ser, nesse momento, não críticos compulsivos, nós temos que ser pessoas compreensivas e dar, como eu sempre falo, cada um de nós pode dar a nossa justa cooperação. A cooperação começa em levar para as pessoas, da melhor forma possível, tranquilidade. A gente tem que pacificar o momento muito tenso, muito estressante, muito sensível, vamos dizer assim, tá? Tem uma pergunta aqui do prefeito Cassinho. Ele diz o seguinte: barreira sanitária nas estradas da cidade a esta altura surte algum efeito? Barreiras sanitárias, eu estou procurando aqui a pergunta ao prefeito. Barreira sanitária nas estradas. Barreiras sanitárias. Nas estradas, a essa altura, surte efeito? Pronto, já entendi a pergunta. Eu já compreendi a pergunta. Veja só, essa pessoa que perguntou sobre barreira sanitária, se surte algum efeito. É o prefeito Cassinho. É o prefeito Cassinho. Pronto, prefeito. Então, o que é que acontece? A barreira sanitária, nesse momento, aliás, o próprio isolamento social, o próprio distanciamento social e a barreira sanitária, ela pode entrar no pacote do distanciamento social. Então, você pode estabelecer barreiras específicas para setores específicos ou para caminhos específicos. O objetivo disso dá no mesmo. O objetivo é diminuir o impacto da propagação do vírus para, consequentemente, diminuir a possibilidade disso impactar no número de contaminados e, principalmente, no número de casos que necessitem de internação, de internamento. Nós tenhamos, portanto, que usar o extremo da nossa estrutura e isso gerar, obviamente, um colapso não só físico da estrutura, como um colapso emocional dos profissionais que estão à frente da estrutura. Os próprios gestores estão expostos a essa questão emocional, porque, veja, eu jamais queria estar na pele de um prefeito, de um secretário de saúde, de um governador, de um ministro da saúde num momento como esse. Embora, se eu estivesse na pele dessas pessoas, obviamente, eu teria que entregar aquilo que eu poderia e deveria entregar. Mas o que eu quero dizer com isso? A situação que nós estamos é como um avião, um Boeing que despressuriza. Veja só, você está em pleno voo, nós estávamos... Ô Silvio, você que está nos ouvindo aí,
até o final do mês de fevereiro, estava tudo muito tranquilo, estava tudo muito bem, estava tudo muito ótimo. Nós jamais imaginávamos, no final de fevereiro, que nós estaríamos agora enfrentando essa questão que estamos enfrentando. Ou seja, o Boeing estava em pleno voo, tranquilo e calmo, até final de fevereiro aqui no Brasil, ok? Gente, esse Boeing despressurizou. Quando um avião despressuriza, gente, a questão não é sair dando máscara de oxigênio para todo mundo de qualquer jeito, não. Existe uma regra. Primeiro, os adultos põem a máscara de oxigênio. Depois que os adultos estiverem com a máscara e estiverem seguros, eles vão socorrer os idosos e socorrer as crianças. Então, os gestores precisam estar bem, os profissionais de saúde precisam estar bem, principalmente os profissionais de saúde que estão no hospital, que estão no fronte, porque elas vão ter melhores condições de socorrer as demais pessoas. É uma questão muito lógica. Então, por isso que eu falo, não adianta, num momento como esse, tentar pressurizar mais a situação. A gente tem que ser vias de despressurização. Nós temos que ser canais que conduzam a soluções, sugestões construtivas, sugestões que tragam, que amenizem o problema. Então, o momento é um momento, como até o prefeito falou na sua mensagem de ontem, é um momento de pacificar, é um momento de nos juntarmos como pessoas, como filhos, como maridos, como esposas. Agora, meu amigo, nós precisamos mais do que nunca das pessoas. A estrutura é a que nós temos, é a que nós já temos, e vai ser com esta, tem que ser com esta, e esta já está sendo melhorada no máximo que se pode, em todos os lugares, mas nós precisamos das pessoas, da colaboração das pessoas. Eu ontem andei por Nova Açores exatamente para fazer um checklist, para entender como é que as pessoas estão se comportando. O que é que a gente vê? A gente vê um grupo de pessoas que, de fato, entendem a situação e respeitam, ponderam o limite da distância, as filas na Caixa Econômica, eu vi que as pessoas mantinham uma boa distância, as filas na lotérica, eu vi que as pessoas mantinham uma boa distância. Então, assim, tem os que não estão nem aí? Tem os que estão alheios à situação? Tem. Mas nós temos que, primeiro, entender os que estão viajando na situação, compreender que de percepção de clareza mental e entender que muita coisa já está sendo feita. Os profissionais de saúde de Nova Açores, do serviço público, eu não trabalho no serviço público em Nova Açores, mas os profissionais do serviço público de Nova Açores, da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Açores, estão trabalhando e trabalhando muito e trabalhando bem. Profissionais, inclusive de outras áreas, que migraram para ajudar em outros aspectos. Sim. Então, eu acho que o caminho é este. O caminho é o caminho de não só de pacificar, mas de nós confluirmos para soluções e não para ficarmos agora tentando discutir questões que são crônicas e que perdurarão e que nós vamos continuar querendo resolver, melhorar, etc, etc. O Anice pergunta o seguinte, me tira uma dúvida, doutor, estou entrando em pânico depois dessa triste doença, é normal? Conseguiu me ouvir? Conseguiu me ouvir, doutor? Não entendi. Agora eu ouvi pouco, mas ouvi. Mas antes eu não consegui. A Anice te pergunta o seguinte, ela está entrando em pânico em função dessa triste doença. Pergunta se é normal.
Me ouviu? Não me Eu ouviu? não entendi sua pergunta. Não compreendi, não. Mas, ó, eu vou responder a pergunta do meu amigo Antônio Bittencourt, meu querido amigo, muito precioso. Ele pergunta o seguinte, que a pandemia, que eu acredito que essa pandemia vai deixar. Eu vou responder essa pergunta porque essa pergunta é muito interessante. Essa pergunta, sim, ela para mim é uma das mais importantes, tá? Legados que a pandemia vai nos deixar. Veja só. Todas as crises que você pode viver, que eu posso viver como pessoa, todas as adversidades que nós podemos passar como pessoas, elas devem servir, elas devem ser utilizadas para nos tornarmos pessoas melhores. Eu acredito nisso com a profundidade da minha alma. Então, o que a pandemia pode trazer de legado? Primeiro, nós passamos a entender que nós somos seres vulneráveis. Um vírus microscópico, quase, você poderia dizer assim, um vírus paralisou praticamente o mundo inteiro. Segundo, nós não somos autossuficientes. Gente, é preciso a gente entender que nós vivemos numa rede. A vida é uma rede. Estão me ouvindo aí, pessoal? Eu preciso do meu vizinho, eu preciso do gestor, eu preciso dos meus amigos, eu preciso do meu contador, eu preciso do vereador, eu preciso do secretário de saúde. Nós vamos sair dessa pandemia entendendo que nós precisamos de pessoas e nós temos que aprender a valorizar as pessoas. Terceiro, vamos sair dessa pandemia entendendo, mais do que nunca, que a coisa mais importante que você pode cuidar na sua saúde, no aspecto de prevenção, é o seu sistema imunológico. Eu trabalho com isso há 8 anos. Eu lido com isso todos os dias no meu consultório. O mais importante que você pode ter dentro do seu corpo, funcionando de forma plena, é o seu sistema imunológico. Todo o tempo nós vamos precisar dele. E agora, nessa pandemia, nós precisamos dele mais do que nunca. E outra coisa que essa pandemia ela vai nos falar, porque ela já está nos ensinando. As famílias precisam se voltar para dentro. As pessoas precisam se voltar para suas casas. Os pais precisam olhar para a profundidade do coração e da mente dos seus filhos. Os maridos precisam entender e valorizar a vida comum do lar. Ajudar suas esposas em casa, cooperar com a sua casa, cooperar com a vida dessas mulheres, cooperar com a vida dos seus filhos. E as esposas da mesma forma. Então, a família, eu creio, que vai ser beneficiada, porque nós passamos e temos que passar a ver as coisas dentro de outra perspectiva. Essa pandemia vai trazer muitas complicações, mas vai trazer também os seus legados, porque todas as crises, todas as adversidades vão servir para deixar mais legados e nos tornar pessoas melhores. Doutor, tem uma pergunta aqui importante, está me ouvindo? Consegue me ouvir? Agora sim. Ó, o Endocrino Esporte fala o seguinte: fale sobre os pilares fundamentais, emocionais, hormonais, bioquímicos e físicos que são pertinentes nesse momento de reflexão. E ele manda um abraço para você. Abraço, meu querido Dr. Diogo, endocrinologista.
Primeiro eu quero destacar, Silvio, eu falei de pessoas, eu já falei isso no áudio que você se refere, é um áudio que se espalhou aí por Nova Açores, São Paulo e chegou até os confins da terra. Agora, ali naquele áudio, eu destaco a importância das pessoas. Eu quero destacar aqui a importância desse colega, Dr. Diogo, endocrinologista de mão cheia, altamente competente e uma pessoa de coração e de mente ímpar. Então, a nossa região, ela está muito bem servida de excelentes profissionais. Isso tem que ser destacado. Respondendo à pergunta dele, do ponto de vista metabólico, do ponto de vista emocional, como é que nós ficamos diante de uma situação como esta pandemia? O processo principal que ocorre a nível cerebral, o gatilho que acontece no cérebro e que pode gerar uma cascata de fenômenos bioquímicos positivos ou negativos, é o sentimento excessivo de medo. Se as pessoas passarem a valorizar muito o medo, se o medo ele se aproximar muito do medo patológico, isso vai começar a produzir dentro de nós muito cortisol. Cortisol é um hormônio relacionado ao estresse, só que o cortisol excessivo, o cortisol em excesso, ele é restritivo. O cortisol em excesso, ele bloqueia a nossa capacidade cognitiva de se expandir. O cortisol em excesso compromete, inclusive, o funcionamento do sistema imunológico. Então, medo em excesso, ansiedade patológica, angústia, histeria e desespero só vão trazer mais problemas para o nosso sistema imunológico, porque vão nos encharcar de uma toxina chamada excesso de cortisol. O cortisol é um hormônio maravilhoso? É um hormônio importante? Só que o excesso dele passa a ser um fenômeno tóxico e ele promove a retração celular. Ele complica as reações do nosso sistema imunológico. Ô, doutor, nesse momento, por exemplo, esse pânico, esse estresse, ele pode fazer com que, por exemplo, o cérebro envelheça junto com isso? Ô Silvio, esse momento não envelhece o nosso cérebro. Esse momento, se nós não soubermos lidar com ele, você envelhece 2 anos em 2 meses, meu amigo. Os gestores envelhecem 2 anos em 2 meses, porque é muita sobrecarga de informação, de decisões que são precisas, são necessárias ser tomadas. Uma coisa é você que é um cidadão, eu que sou um cidadão, eu não assino nada, eu não estou fazendo nenhum decreto, eu não estou fazendo nenhuma determinação oficial. A questão é que os gestores estão, os secretários de saúde estão, os colegas médicos que estão no fronte estão, as equipes de saúde, de enfermagem que estão ali perto, lado a lado do paciente estão. Então, estas pessoas, se não souberem buscar o equilíbrio, é óbvio, elas vão envelhecer muito mais do que em outros períodos. Gostei da sua pergunta. Você é a favor do tratamento da cloroquina, doutor? Gostei ainda mais agora da sua pergunta. Eu vou lhe responder da seguinte forma. Veja só. Hidroxicloroquina, azitromicina, que é o antibiótico. Então, a grande discussão é o esquema hidroxicloroquina, azitromicina. Queridos, vocês que estão nos vendo agora e nos ouvindo, preste bem atenção na minha resposta. Veja só. Eu vou citar aqui
dois médicos que são grandes nomes da medicina brasileira. O doutor Kalil, do Hospital Sírio-Libanês, e o doutor David Uip, que é o infectologista que está à frente da organização do setor de saúde de São Paulo. Esses dois profissionais enfrentaram o problema com o coronavírus, internaram, fizeram uso desse esquema e saíram bem. Então a minha resposta é o seguinte, veja só. Quando chega um jornalista da Rede Globo, de qualquer emissora, para fazer uma entrevista com esse profissional, na teoria, esse profissional vai dizer que é preciso tomar muito cuidado, porque estudos têm que ser mais aprofundados, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Só que na prática, eles mesmos, quando enfrentam um problema, eles vão querer usar como eles usaram. Então, o que é que eu defendo? Eu defendo que nós já temos experiências suficientes para indicar hidroxicloroquina e azitromicina. Os pacientes sintomáticos, usando esse esquema, eles vão diminuir carga viral, eles vão diminuir replicação viral. A chance dessa pessoa que tem um quadro leve a moderado precisar de um internamento e, consequentemente, precisar de uma UTI. Agora, eu sou contra a ideia de que, de repente, a gente passe a achar que hidroxicloroquina e azitromicina tem que ser prescrito para a população de A a Z. Isso eu já não concordo. Por quê? Porque tudo tem que ser ponderado. E outra, o profissional médico, o prescritor, é quem tem que ter o bom senso, o discernimento, a sabedoria, a serenidade de prescrever o produto. Eu que estou te falando aqui, Érico Carvalho, se eu lidar com um paciente que esteja sintomático, ainda no estágio leve, se ele tiver sintomas leves, eu já indico o esquema hidroxicloroquina com azitromicina, a não ser que ele tenha contraindicações a esse esquema. Por quê? Porque eu sei que, usando o esquema, vai provavelmente, ou vai muito mais provavelmente, a probabilidade, vamos dizer assim, vamos usar a palavra probabilidade, a probabilidade dessa pessoa, desse paciente, necessitar de um internamento hospitalar e até mesmo de uma assistência de UTI, vai ser muito menor do que se ele não fizer uso do esquema. Por quê? Porque tudo está relacionado à carga viral, à capacidade de replicação viral. Agora, é preciso ter serenidade para entender quem pode, quem deve usar, qual é o grupo que deve usar, qual é o grupo que de fato deve receber a prescrição. O Dr. Kalil usou, o Dr. David Uip também usou, ou seja, uma coisa é a teoria, é quando você não enfrenta o problema e obviamente você vai locubrar o mundo que não é o mundo real. Outra coisa, meu amigo, é quando você enfrenta o problema. E quando você enfrenta o problema, você quer usar tudo que você sabe que é possível, que pode ajudar. Então, eu acho que tudo que pode ajudar é bem-vindo. Nesse momento, as pessoas se apegam muito à questão da fé. O estudo detalhado, por exemplo, da consciência humana, o Richard Dawkins, o biólogo britânico e o cara mais cético do mundo, diz que quase tudo que está na face da Terra a ciência consegue explicar. Nesse momento, onde as pessoas se apegam muito à fé, até para melhorar a sua autoestima, o estudo da consciência humana, da ciência, não pode nos tornar um pouco mais céticos? Silvio, eu sou um neurologista que me considero um neurocientista criacionista. Eu estudo o criacionismo. Eu não estudo só a Bíblia e leio as Escrituras. Eu estudo
a ciência chamada criacionismo. A ciência, ela não anula a fé. A ciência, é preciso nós entendermos que a ciência e a fé são dois paralelos que devem passar um do lado do outro. Uma coisa não anula a outra coisa. Eu vou lhe dizer, os trabalhos da literatura médica mostram que os pacientes que são mais espiritualizados, os pacientes que são mais dotados de fé, são os pacientes que melhoram mais e melhoram mais rapidamente. Pacientes com câncer, com alto grau de espiritualidade, têm mais chance de serem curados do que pacientes com câncer que têm baixo grau de espiritualidade. A fé é a certeza das coisas que não existem, mas é a convicção das coisas que não se vê e se deseja. A fé tem poder de cura. Isso a neurociência, inclusive, explica. A fé ajuda o nosso organismo a produzir mais neurotransmissores benéficos, mais serotonina, mais endorfina, traz sensação de bem-estar. E a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. O que as pessoas estão vivenciando agora é uma coisa chamada medo. E o perfeito amor lança fora esse medo. E o perfeito amor, querido, está numa pessoa chamada Cristo Jesus, que é o autor da fé e é o autor da criação. O criacionismo prova cientificamente tudo que Cristo fez e tudo que Deus criou. Doutor, nós estamos chegando ao final, que a live aqui tem um tempo, o Instagram derruba. Gostaria de te agradecer por essa oportunidade de bater esse papo. Eu quero mandar um abraço para você, um abraço forte de longe. Um abraço grande para todos que nos ouviram, vocês que estão em casa, que nos prestigiaram. Um beijo grande. Vamos fazer outras, vamos repetir isso em outra oportunidade, porque as perguntas das pessoas não foram todas respondidas a contento. O tema é muito amplo, é muito vasto, ao mesmo tempo é um tema que suscita respostas mais profundas, respostas mais complexas, obviamente. Eu mando um beijo grande para você que está me ouvindo. Um abraço, meu querido prefeito Cassinho. Você está de parabéns pela forma como está conduzindo as coisas. Obrigado, viu, Edson? Um abraço, felicidades, muito obrigado. Obrigado a todos que Abração. até agora. Grande abraço, valeu, gente. Abraço grande. Felicidades.